Glória a Jesus, amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Gratidão, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui a gravar mais um vídeo. Que você venha meditar na gloriosa e santa mensagem do Senhor. Que você também venha meditar no hino da harpa que iremos cantar. Amém? Vamos cantar hino de número 5 da harpa cristã. Ó desce fogo santo. Glória a Deus. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo ouvi voltar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo ouvi voltar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo ouvi voltar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Jesus, amém. Quero já passar a oportunidade para minha esposa e irmã Edgar, a qual vai falar algo da parte do Senhor para os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, meus amados, por mais uma oportunidade Aleluia. de estar aqui. E a graça e a paz para todos. Para mim é uma honra poder estar sempre aqui, todos os dias, a gravar um vídeo, para que assim nós possamos anunciar a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Quantos sacrifícios errados, quantas coisas erradas fiz quando não conhecia o Salvador Jesus. E agora nós vai cada dia, meus amados, nos esforçando para tentar agradar a Ele. Louvado seja Deus, para tentar agradar a Ele. Deixar um versículo aqui para a meditação dos meus amados. Eu sei que há alguns irmãos que têm visualizado os nossos vídeos, ele tem as suas congregações, tem os seus pastores, né? Tem os seus líderes, mas que prevaleça sempre nas nossas vidas a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E que cada um dos irmãos esteja sempre em paz, aonde quer que esteja congregando, respeitando, louvado seja Deus, as suas lideranças, mas sempre sabendo que a salvação ela é individual e que a gente temos que cumprir a palavra para que assim Deus cumpra em nós as suas promessas. O Senhor Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, louvado seja Deus, esse será salvo. Louvado seja Deus, receberá a coroa da vida. Jeremias capítulo 17, versículo de número 7 diz assim: bendito o varão que confia no Senhor
e cuja esperança é o Senhor. Vou repetir mais uma vez. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Louvado seja Deus. Aqui, meus amados, está um versículo bíblico, mas aqui a gente não pode ficar somente em um versículo isolado. Aqui é Deus, aleluia, através do profeta Jeremias, falando com o seu profeta, para os profetas falar com o Judá, né? Deus mostrando ao profeta o estado que estava Judá, falando a respeito dos seus pecados, dos seus erros, louvado seja Deus, mas mediante os seus pecados e os seus erros, Deus também vê os acertos daqueles que guardam, louvado seja Deus, como eu acabei de falar, né? Daqueles que não, mesmo Judá não está passando neste momento aqui de Jeremias um momento bom, né? Como foi no tempo de Davi, ainda no tempo de Salomão, louvado seja Deus, e algumas boa parte do tempo de Josafá, né? Do seu pai mesmo, Asa, também passou um tempo muito difícil, né? Por causa da idolatria lá, louvado seja Deus. Mas nós temos que guardar esta palavra, louvado seja Deus. Por isso eu falei que vocês estejam bem nas vossas congregações, porque, meus amados, quando um justo governa, o povo ele se alegra. Quando um líder ele é fiel a Deus, o povo é abençoado. Por quê? Porque ele aprende a verdade, ele anda em verdade. E Deus, meus amados, ele tem coisas boas para nós. A gente, muitas vezes, a gente pode até pensar, aleluia, que Deus, aleluia, por muitas coisas que acontecem em nosso meio, pode até pensar que Deus não olha mais para nós, pode até pensar que Deus já não age mais em nossas vidas. Nós podemos pensar isso. E muitas vezes pensamos, por quê? Porque nós somos carne, nós somos falhos, louvado seja Deus. Nós estamos em um corpo onde nós estamos sujeitos a todas as coisas. Por isso, muitas vezes, pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia, nós chegamos a pensar que Deus desistiu de nós, mas Deus não desiste de nós. Louvado seja Deus. Muitas vezes já não estamos mais, irmã Ana Lúcia, recebendo a palavra da verdade, porque muitos hoje, louvado seja Deus, não querem mais ensinar como foi ensinado outrora, louvado seja Deus. Como a gente vê, né, mesmo hoje dentro dos ministérios, a diferença, louvado seja o nome de Jesus. Eu ainda alcancei um tempo, louvado seja Deus, em que tudo que se falava ali no meio da mocidade, quando a gente falava qualquer palavra que era sotaque do mundo, sempre tinha um irmão, sempre tinha uma jovem dizendo está queimado, está repreendido no nome de Jesus. E hoje não, hoje, louvado seja Deus, é lamentável a gente falar assim, mas é verdade. Hoje a gente vê verdadeiramente muitos ministérios. Eu não vou dizer a igreja, que a igreja é santa, a igreja é imaculada, a igreja está aqui enquadrada dentro desse versículo 7 do capítulo 17 de Jeremias. A igreja é bendita, né? A igreja é uma bem-aventurada, porque ela é lavada no sangue do Cordeiro. Mas a gente via qualquer coisa que falava, está repreendido no nome de Jesus, queima ele, Jesus, aleluia. Não era nem queima o mal, era queima a pessoa mesmo. Eu ainda alcancei uma parte desse tempo. Louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Aonde eu mesmo não vou mentir não, meu irmão. Eu chegava tinha muito uma consagração aqui na Assembleia de Deus, aqui ali na Caixa d'Água. Eu ia muito àquela oração ali das 10 à meia-noite para os irmãos aqui que é de Maceió, né? Ali Assembleia de Deus da Caixa d'Água, da Missão.
né? Porque pode ter outras pessoas que não sejam daqui do estado de Alagoas, que não seja da capital de Alagoas, que é Maceió, mas para os irmãos que estiverem assistindo, que seja daqui, eu ia muito ali, tinha uma oração de 10 à meia-noite, louvado seja Deus, por nós não se levantava, nós dobrava o nosso joelho ali, era um chorando de um lado, outro, salva Jesus, me batiza com o Espírito Santo, me enche da tua unção, meu Deus, repreenda as enfermidades. Tinha dia, irmão, que os bancos eram daquele de madeira que era pintado com verniz. Eu ia com a camisa branca que suava, quando eu olhava estava um manchão. Muitas vezes tinha um esquente branco. Muitas vezes eu ia com ele, louvado seja Deus, quando levantava estava manchado porque suava. Nós sentia a presença, sentia o gozo. Louvado seja Deus. E hoje, meus amados, lamentavelmente, é muito diferente. Você pode até dizer, irmão Edgar, mas para que criticar? Não é criticar, meu irmão, é falar a verdade, porque é falando a verdade que Deus vai nos despertando, Deus vai nos libertando. Então, bem-aventurado é o varão, bendito é o varão, bendito é o homem, bendita é a mulher que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor, mesmo em tempo difícil. Se você for pegar o texto aqui, não era fácil, mas se o Senhor fala que bendito é o homem, bendito é o varão, porque ele vê pessoas que mesmo em tempos difíceis ali, sobre a cidade de Judá, sobre aquela fortaleza que era Jerusalém, tinha pessoas que estavam guardando a palavra, estavam guardando os mandamentos, estavam cumprindo as leis que o Senhor determinou ao seu servo Moisés, louvado seja Deus, quando ele subiu o monte. E mesmo assim, mesmo em tempos tão difíceis, irmã Ana Lúcia, nos dias de hoje, ainda tem muitas pessoas como aquele senhor chamado Simeão, que o tempo em que Jerusalém estava arrasada, a casa do Senhor era feita de comércio, como o próprio Jesus falou quando ele expulsa aquelas pessoas que estavam comercializando dentro da sua casa, e ele verdadeiramente ali era o templo do Senhor, era a casa de Deus. Hoje não. Hoje a Bíblia qualifica os templos que os ministérios usam como coisas feitas pela mão do homem. Aquele que Salomão não, ali era a casa do Senhor, porque o próprio Jesus afirmou, a casa do meu pai é chamada de casa de oração. Então, é bom que a gente explique essas coisas. Hoje nós vamos aos templos feitos por mão do homem e que são administrados por denominações evangélicas. Como a gente aqui pode, não estamos falando, criticando, nem falando mal, Assembleia de Deus, Deus é amor, Universal, Batista, diversas batistas tem, diversas Assembleias de Deus também tem, como Madureira, Missão Torre Forte, Assembleia de Deus Nova Dimensão, e assim vai. São ministérios, aleluia, a qual a igreja do Senhor está lá congregando, fazendo a obra, participando dos trabalhos, louvado seja Deus, mas em meio a esse monte de ministério que nós estamos vivendo hoje, está ali os dias trabalhosos, os dias difíceis, aquela mesma coisa que Judá viveu, estamos vivendo nos dias de hoje. Louvado seja Deus. Por quê, irmã Ana Lúcia? Porque o Senhor Jesus diz, louvado seja Deus. Porque nós afirmamos com certeza, diz assim como foi no tempo de Noé. Imagine como era o tempo de Noé, né? Assim como foi nos dias de Noé, vai ser também o dia que intercede, aleluia, a volta dele mesmo, do Senhor, o próprio Senhor Jesus falando. Então, meus amados, bem-aventurado é o homem e a mulher, aleluia. Porque quando fala em homem, fala de homem e de mulher. Muitas vezes a pessoa pensa, mas só fala em homem. Não, quando Deus fala em homem, fala em mulher também. Louvado seja Deus, porque a palavra é para todos. Bem-aventurado ou bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O Senhor fala que ele é como se fosse uma árvore plantado junto aos ribeiros de água. E você sabe o que é uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Ela dá seu fruto na estação própria. Aleluia. Quando vem tempo de sequidão, ela está lá toda florida, toda verdinha, dando seus frutos, enquanto aquelas que não são plantadas junto ao ribeiro estão secando, não estão dando fruto, ela está lá verdinha, aleluia, dando seu fruto corretamente. Assim é a vida daqueles que, louvado seja Deus, confia no Senhor. Meus amados, eu não sei o que é que você está passando.
Eu não sei qual é o momento, aleluia, se é momento de escassez, aleluia, se é escassez de pão, de veste, se é perseguição dentro da igreja onde você congrega. Eu não sei, aleluia, se é alguém tentando de contra a sua vida. Louvado seja Deus, porque todos nós temos um passado e muitas vezes nem todo mundo nasceu num berço evangélico, todo mundo tem o seu passado. E eu sei que Deus joga no mar do esquecimento, mas muitas vezes as pessoas querem lembrar, querem trazer de volta. Louvado seja Deus. Eu não sei o que é que você, louvado seja Deus, está temendo. Eu não sei porque você está desconfiado. Mas o Senhor diz para você, neste momento que você está assistindo esse vídeo, bem-aventurado é você, bem-aventurados somos todos nós que confiamos no Senhor. Meus amados, louvado seja Deus. Pega esta palavra no teu coração, não deixa ela passar não, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem uma coisa certa que você faz na sua vida, se tem uma coisa certa que eu faço na minha vida, que a irmã Ana Lúcia pode fazer na dela, que a minha filha Maria Eduarda, que está aqui ao nosso lado, aleluia, que nos ajuda na hora de finalizar o vídeo, louvado seja Deus. Se tem uma coisa certa que nós faz, é confiar no Senhor. Louvado seja Deus. Bendito sempre você será, se você confiar no Senhor. E se a tua esperança sempre for o Senhor, pode ter a certeza, Ele nunca vai te decepcionar. Eu falo isso, meus amados, porque Deus tem proposto, tem mostrado aqui na rede social, tem postado em muitas coisas que muitos hoje estão decepcionados, e principalmente dentro de quatro paredes. Muitas pessoas já não querem mais as congregações por causa de muitas coisas erradas que têm visto, muitas pregações distorcidas, louvado seja Deus, para beneficiar somente aqueles que estão na frente da obra. Louvado seja Deus. Mas, meus amados, não olhe, se a gente já olhou, não vamos olhar mais para essas coisas. Vamos combater sim, não vamos deixar de combater não, mas vamos confiar no Senhor. Porque bem-aventurado é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A minha esposa vai orar e logo após nós estaremos encerrando. Meus amados, eu vou mentir, não, eu tento fazer um vídeo de 6, 7 minutos. Ó, imagine se eu baixar aqui, ó. Mas eu vou pedir para vocês que ainda lêem em casa, aleluia, alguns versículos abaixo e você vai ver, aleluia, que Deus, Ele tem coisa boa para nós, meu amado. Olha, quando você vê Deus, quando você perceber que Deus está corrigindo você, que Deus está chacoalhando em você, Ele não quer te fazer mal não, porque Deus não faz mal a ninguém, o homem faz mal a si próprio. Está entendendo, irmã Ana Lúcia? Deus não faz mal a ninguém. Se Deus fez um mal a um homem, foi mandar seu filho para morrer por nós. Então, quer dizer que se Ele mandou seu filho para morrer por nós, para nos trazer a salvação, como é que Deus quer fazer mal a nós? Então, quem faz mal a nós é nós mesmos. Deus não. Deus, quando Ele vem, quando Deus traz uma palavra assim orientativa e, ao mesmo tempo, uma palavra de confiança, de renovação, de esperança para nós, eu vou falar para nós, porque a palavra vem para mim também, é porque Ele tem coisa boa para nós. A irmã Ana Lúcia ora. Glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero apresentar, Senhor, a minha vida, do meu esposo, da minha filha, como também quero apresentar nas mãos do Senhor esses que vão assistir, Pai, este Aleluia, vídeo. Jesus. Quero também apresentar nas mãos do Fala Senhor com teu povo, cada Fala enfermo, conosco, Senhor. Senhor. Quero apresentar ao lado de Queremos cada sentir, um, meu Deus, Espírito o teu Santo. toque, Senhor. Que não falte, Senhor, a tua gloriosa e santa presença sobre este lar, desta pessoa que vai assistir este vídeo, que vai meditar nesta palavra, Senhor. Meu Deus, que haja ânimo, Senhor. Que haja vida, Senhor. Meu Deus, que cada um venha ter sempre um sorriso no rosto. Aleluia, Porque Jesus. você tem um valor, o Espírito Santo está conosco a todo dia, a cada segundo, a cada minuto. Glória a Jesus. Quero também apresentar nas mãos do Senhor aquele que pede o socorro, a misericórdia, Senhor. Quero também apresentar na mão do Senhor aqueles que clamam e pedem, Senhor, uma porta de emprego, mas que no momento certo ela seja aberta, Espírito Santo. Quero também apresentar ao Senhor, meu Deus, aqueles que vivem nas calçadas, sem o alimento, sem um cobertor. Meu Deus,
Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar gravando mais um vídeo. Meu Deus, também quero apresentar neste momento, ó Pai, as pessoas, Senhor, que olham, Senhor, para si com um olhar diferente de desprezo, Senhor, achando que não é ninguém. Mas essas pessoas têm um valor e que o Senhor pagou um preço muito caro de sangue por essas vidas, pelas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Teve vida na morte de Lázaro. Teve vida na casa de Jário. Teve vida no velório da viúva de Naim. De novo. Teve vida na morte de Lázaro. Teve vida na casa de Jário. Teve vida no velório da viúva de Naim. Meus amados, assim está encerrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e aquele forte abraço. Amém.